Olá, seja bem-vindo ao Portal Concurso Público. Meu nome é Valderley Maia e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva, né? E vamos explicar o que é a responsabilidade civil, tanto a subjetiva quanto a objetiva. Vamos conceituar, né? O que significa responsabilidade. Em termos bem simples, responsabilidade quer dizer a obrigação de reparar um dano, né, previamente causado. Geralmente, essa reparação ocorre por meio de indenização. Vamos ver aqui a responsabilidade subjetiva. Ela está no artigo 927 do Código Civil, certo, pessoal? Ela diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O artigo 186, aí citado no artigo 927, ele quer dizer que aquele que causar ato ilícito voluntariamente ou por negligência ou imprudência, né, comete ato ilícito no caso. O ato ilícito é para dizer que a responsabilidade subjetiva, ela quer dizer o quê? Sujeito, se relaciona a sujeito. E isso nos remete à culpa, explicando em melhor português. A responsabilidade subjetiva, ela depende de dolo ou culpa do agente causador do dano. Isto é, se ele age deliberadamente na intenção de causar um dano, ou se ele age culposamente, né, negligentemente, ele deve responsabilizar. Ele passa a ser responsável pela reparação do dano. Essa culpa aí, ela é uma culpa em sentido amplo, né? Os requisitos são conduta, dano, nexo causal e a culpa. Os requisitos da responsabilidade subjetiva. A gente vai ver um exemplo agora para a gente entender melhor esse conceito. Vamos ver essa ilustração aqui. Suponha que Joãozinho, trafegando seu veículo, né, ele ultrapassa o sinal vermelho e colide com o carro de Mariazinha. Você pode perceber aqui que houve ou uma imprudência ou uma negligência, né? No caso em tela, o Joãozinho ele atravessou o sinal vermelho, então ele agiu no mínimo imprudentemente, não é? Então nesse caso, a responsabilidade é subjetiva por quê? Porque tanto o Joãozinho quanto Mariazinha são particulares, né? São cidadãos comuns e eles estão em pé de igualdade, então a responsabilidade só vai existir quando forem comprovados o quê? A conduta de Joãozinho, que é trafegar com o veículo e colidir, depois de atravessar o sinal vermelho, né? O dano, que é o amassado no carro de Mariazinha, né? Os amassados aí que ocorreram. O nexo de causalidade, né? Os amassados têm que ter relação com a conduta de Joãozinho e a culpa dele, né? Culpa em sentido amplo, como nós dissemos, né? Pode ser intencionalmente ou culposamente, através de negligência ou imprudência. Passando aí para a responsabilidade objetiva, o mesmo artigo 927 do Código Civil, no parágrafo único, diz o seguinte: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Bem, aqui, quando o parágrafo único diz que independentemente de culpa haverá a obrigação de reparar, é exatamente a responsabilidade objetiva. É aquela que independe de culpa, que não depende de culpa do agente para que haja a obrigação de reparar o dano, certo, pessoal? Então é o seguinte, os casos especificados em lei aí, a gente pode citar o Código de Defesa do Consumidor. Aquele fornecedor que coloca produtos no mercado, ele responde objetivamente pelos danos que esses produtos possam causar aos consumidores. E as atividades normalmente desenvolvidas, a gente pode citar, por exemplo, quem explora serviços que envolvem radiação, né? Então esses serviços, né, implicam por sua natureza risco para os direitos, né, de outrem. Então os requisitos da responsabilidade objetiva são só a conduta, o dano e o nexo causal. Você pode ver que não há necessidade de se comprovar a culpa, certo? Vamos ver mais um exemplo. Aliás, a responsabilidade objetiva, ela também está na Constituição Federal. Diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, o Estado perante terceiros responde objetivamente. Não precisa ser comprovado dolo ou culpa do agente na hora de o Estado responder
perante terceiros. Porém, o Estado pode, depois de indenizar terceiros, pode ajuizar uma ação regressiva contra o servidor causador do dano. Aí sim, a responsabilidade passa a ser subjetiva, porque deve-se comprovar o dolo ou culpa do agente. Vamos ver um exemplo para a gente fixar melhor esse assunto aqui, tá? A responsabilidade objetiva. Vamos voltar ao exemplo da colisão do veículo. Imagine agora que o policial Joãozinho colidiu com o carro de Mariazinha. Observe que aí há uma diferença. A gente não está mais diante de dois particulares, né? A gente está diante de um agente estatal, né? que colide em conduta, independentemente de sua conduta ser negligente, imprudente ou dolosa, para que ocorra a responsabilidade aí do Estado, que é objetivo, nós acabamos de ver que na Constituição Federal diz isso, não precisa analisar a conduta se a conduta do policial é ou não dolosa ou culposa. Basta que seja comprovado a conduta, que é o que? A colisão, né? O resultado, né? Que é o dano, e o nexo causal entre a conduta, o policial dirigindo, e o dano, né? Nos veículos. Então a responsabilidade objetiva aí não depende de culpa por parte do Estado. Agora, caso o Estado queira entrar com ação regressiva contra o policial causador do dano, aí sim a gente vai ter que esse policial vai ter que responder subjetivamente. Tem que ser comprovado o dolo ou a culpa do policial perante o Estado, certo, pessoal? Então, é uma dica bem rápida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, também dá o dislike, mas diz por quê. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, certo? E estamos aí para ajudar. A gente vai começar a gravar vários vídeos e continue conosco aí. Um abraço, valeu!